Olá, pessoal! Para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Diego Leonel, eu sou advogado, especialista em direito previdenciário e consultor do Serjusmig. Pois bem, dando continuidade aos nossos vídeos informativos sobre a nova previdência no âmbito do estado de Minas Gerais, hoje nós iremos trabalhar a segunda regra de transição prevista na Emenda Constitucional Estadual número 104. Esta regra de transição, ela traz os seguintes requisitos. Para o servidor, deve de cumprir 60 anos de idade, homem, com 35 de contribuição e um pedágio do tempo que faltava para o servidor contribuir até a vigência da nova Previdência. Ou seja, o tempo que faltava até dia 14 de setembro de 2020 para o servidor completar os 35 anos de contribuição. Sobre ele será computado o pedágio mínimo de 50%. Exemplo: servidor público, homem, que possuía até dia 14 de setembro de 2020 33 anos de contribuição. Faltavam-se 2 anos para completar os 35. Sobre esse tempo que faltava, vai incidir o pedágio de 50%. Ou seja, se faltavam 2, 50% de 2 é 1, então 1 ano é o pedágio que ele deve cumprir. Mais os 2 que faltavam, o servidor precisará cumprir, no mínimo, mais 3 anos de contribuição. O pedágio de 50% é do tempo que faltava para ele contribuir até a data de 14 de setembro de 2020. Nesse nosso exemplo, faltavam 2 anos para o servidor completar 35 de contribuição. Ele vai pagar um pedágio de metade desse valor, desse tempo, ou seja, o pedágio vai ser de 1 ano, mais os 2 que faltavam. O tempo de contribuição do servidor nesta regra de pedágio faltará mais 3 anos para ele completar o tempo mínimo. No caso da servidora, mulher, os requisitos são 55 anos de idade, com 30 de contribuição, mais um pedágio de 50% do tempo que faltava para a servidora completar os 30 anos até o dia 14 de setembro de 2020. Ou seja, se em 14 de setembro de 2020, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional número 104, ou seja, a nova Previdência, a partir do dia 15, do tempo que faltava, em 14 de setembro, deverá incidir o pedágio de 50%. A título de exemplo, a servidora que em 14 de setembro de 2020 possuía 27 anos, 28 para arredondar para ficar a conta melhor, a servidora que em 14 de setembro de 2020 possuía 28 anos de contribuição, qual vai ser o pedágio que ela deverá cumprir? 1 ano será o pedágio dela, ou seja, ela tinha 28, faltavam-se 2 para ela completar 30, ela vai pagar 50% desse tempo que faltava, 50% de 2, 1 ano de pedágio, mais os 2 que faltavam, 3 anos de contribuição. Ao invés de faltar 2 anos, no caso dela, com a nova Previdência, faltará 3 anos. Ela vai se aposentar vai cumprir o requisito do tempo de contribuição daqui a 3 anos, que ela vai pagar o pedágio de 50% que faltava ao tempo da vigência da nova Previdência. Além desses requisitos, deve de cumprir também, tanto o servidor quanto a servidora,
10 anos de serviço público e 5 no cargo em que se der a aposentadoria. No caso dos professores e as professoras, as regras têm a redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição que falamos agora há pouco. Quanto ao valor, qual vai ser o valor dos proventos na aposentadoria com base na regra de transição do pedágio? Porque existe a regra de transição da pontuação que nós trabalhamos no vídeo anterior. Se você não viu esse vídeo ainda, convido a assisti-lo, que lá vai estar a primeira regra de transição, que é a pontuação. Nesse vídeo nós estamos trabalhando a segunda regra de transição, que é do pedágio. Qual vai ser então o valor dos proventos de aposentadoria para quem se aposentar na regra de transição do pedágio? Pois bem, para os servidores públicos que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, ou seja, antes da emenda constitucional número 41, eles podem manter o direito ao recebimento da integralidade e paridade, desde que cumpra esses requisitos que nós falamos agora há pouco. Cumpriu a idade, o tempo, o pedágio, 10 anos de serviço público, 5 no cargo, pode se aposentar, ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003, pode se aposentar com integralidade e paridade. Já para aqueles servidores que ingressaram a partir de 31 de dezembro de 2003, já se aposentariam pela média, mantém-se a mesma metodologia de cálculo, inclusive com o descarte de 20% dos piores períodos contributivos, quando da realização do cálculo da média contributiva. Ele vai se aposentar com 100% da média contributiva dele, com o descarte de 20%. Já para a massa de servidores que ingressaram no serviço público até a emenda 20 de 98, ou seja, até 15 de dezembro de 1998, também, tal como na regra da pontuação, na regra de transição da pontuação, aqui também essa massa de servidores vai poder reduzir a sua idade mínima a partir da quantidade de tempo que você contribui a mais do tempo mínimo de 35 anos homem e 30 mulher. Ou seja, a cada dia que o servidor contribuir a mais do que 35 anos de contribuição, reduz a cada tempo, né, a cada dia que ultrapassar a quantidade de 35 anos de contribuição homem, vai reduzir um dia na idade mínima de 60. No caso da mulher, a cada dia que ultrapassar o tempo mínimo de 30 anos de contribuição, vai reduzir também um dia na idade mínima de 55 anos de idade, no caso da mulher. Exemplo: a servidora que possui 31 anos de contribuição, ela não se aposenta com os 55 de idade, ela pode se aposentar com 54, porque passou um ano a mais no tempo mínimo de 30 anos. Da mesma forma, no caso do homem. O servidor que contribuir, por exemplo, com 36 anos de contribuição, ele vai poder se aposentar com 59 anos de idade ao invés de 60, desde que ele tenha ingressado no serviço público até 15 de dezembro de 1998. Veja que a redução ela se dá na medida que o servidor e a servidora contribui a mais do limite mínimo de 35 anos de contribuição homem e 30 anos de contribuição mulher. Lembrando que deve se cumprir 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Bom, pessoal, essas são as regras, os requisitos para se aposentar na regra de transição do pedágio. Convido você a dar uma passada de olho na nossa cartilha que está aqui no site e lá vai trazer de maneira mais didática todas essas informações que nós acabamos de trabalhar. Até lá!